Features. A ideia de hoje é a gente aprender umas dicas, sim, mas são pequenas coisas sobre fotografia, enquadramento, umas dicas básicas aí para vocês, tá? Eu peguei um material de apoio, tá, gente? Que é de um projeto chamado Câmera Cotidiana, que era um projeto, acho que era do estado do Goiás, que tinha oficinas e produção de material para cinema, e eles geraram essa apostila, tá? Que ela é uma apostila que é sem copyright, ela é livre para uso, tá? É um material que você pode ser utilizado, inclusive aqui, ó, foi feito pela Fractal Filmes, tá? E ele tem um sistema de licença que é essa licença Creative Commons, que permite você utilizar para dar aulas, para usar, desde que você também cite, também torne o seu conteúdo livre, porque você não pode usar financeiramente isso. Mas então eu estou usando como referência para vocês, tá? Pra gente usar na nossa aula aqui, tá, gente? É o seguinte, uma cena, tá? Eu não vou vir desde o início para vocês explicando diferenças de cena, de tudo, porque não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é a gente aprender a fazer algumas enquadramentos, a reconhecer algumas coisas que vai facilitar vocês tanto a fazer uma live como para fazer um vídeo mais legal, tá? Em qualquer profissão você vai ver que tem certas regrinhas, certas nomenclaturas e coisas que você tem que saber para fazer parte, né, do grupo. Então, uma coisa que a gente sabe que um filme, ele tem vários pedaços, várias coisas acontecendo nesse filme e que a gente pode chamar isso de cenas, tá? A cena é uma unidade de tempo e espaço que se desenrola parte do filme. Então as duas coisas importantes que a gente tem que lembrar é tempo, tá? E espaço. Então, por exemplo, se tu pegar espaço, vou dar um exemplo de uma cena. A pessoa está em casa sentada na sala, certo? Ela tá, qual o espaço? O espaço é a sala, digamos. E o tempo? O tempo, tu tem ou o tempo é definido ou o tempo é indefinido. Por exemplo, se você está dentro de casa, você não tem como saber que horas são, a não ser que tenha ou uma janela que entre luz. Ou você pode alegar que se a luz está acesa é de noite, mas tem gente que usa a luz acesa de dia. Então, assim, o tempo dentro, o tempo no interior, ele é mais complexo, mas o tempo no exterior é simples. Tem sol é dia, não tem sol é noite, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse definir essa cena, eu podia dizer assim, que o Lennon, ele tá... Vai lá, Lennon, o Lennon vai aparecer aí. Por exemplo, o Lennon está dentro de casa, certo? Que a gente não sabe que ele está num fundo verde, mas vamos dizer, ele está dentro do estúdio de dia. A gente está com a luz acesa, mas é de dia. Então isso é uma cena, certo? Se o Lennon agora fosse embora e fosse lá para a rua, ou fosse em outro lugar, quando ele chegasse nesse outro lugar, mesmo ainda sendo de dia, não seria mais a mesma cena, porque ele trocou de lugar. Ou se ele trocou se anoiteceu também, ele pode dizer que trocou. Então, basicamente, cena é um lugar no tempo e no espaço. Pode ser no pátio de tarde, no pátio de noite e etc. Então, cada cena depois
pode ser dividido em vários planos. Por exemplo, aqui tem uma cena, certo? Que é uma cena do Hitchcock, daquele filme, acho que é Psicose, que é a cena clássica da mulher no chuveiro, tomando banho, e que vem o cara com a faca, né? Então, ó, é isso aí. Então, é o seguinte, nessa cena que é dentro de casa, no banheiro, nós temos vários planos. Cada quadradinho, não todos, por exemplo, tem duas bocas, esse aqui pode ser considerado o mesmo plano, mas são vários planos. Então os planos são os elementos que formam uma cena, certo? E aí, o que diferencia um plano de outro? É justamente a posição da pessoa em referente à tela, entendeu? Se ela tá perto, se ela tá longe, se ela tá do lado, se ela tá... Tem várias coisas que vão definir um plano, certo? E é isso que nós vamos estudar agora. Os tipos de plano que a gente pode fazer, porque se você fizer uma cena que ela é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo plano, você não tem graça, começa a se tornar chato, né? Então, como é que a gente faz isso? Dessa maneira, por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas câmeras, eu posso simplesmente trocar os meus planos e dessa maneira já vai ficar mais interessante para o público o meu filme. Tendo dois planos, você já consegue mostrar, por exemplo, os planos próximos, certo? São considerados planos de sentimentos, reações, emoções, planos para você ver o que a pessoa está pensando, certo? E um plano aberto é um plano que é chamado de plano de ação, certo? Você vai ver o que a pessoa está fazendo e o plano de perto é o que a pessoa está sentindo ou o que ela está mostrando, certo? Nós temos vários níveis de plano aberto e vários níveis de planos fechados, certo? Então, por exemplo, o que é um plano que eu estava explicando? Ele é o intervalo entre dois cortes. Toda vez que eu troco uma câmera para outra, eu faço um corte, que se chama, né? Então, se nós temos o Lennon ou o Coelhinho da Páscoa lá na nossa tela, eu mudo de uma câmera próxima para uma câmera aberta, eu fiz um corte. Então, o plano é um espaço entre dois cortes, certo? Aí ele também é considerado a menor unidade do cinema, é um plano. Você pode ter um plano de 1 segundo ou de 1 minuto, mas ele é considerado a menor unidade de cinema. Inclusive, tem uma técnica de cinema que chama plano sequência, onde você filma o filme inteiro com o mesmo plano, sem desligar a câmera. É uma técnica de cinema que pode durar 1 hora, mas também é considerado um plano, certo? Então agora nós vamos ter umas dicas de como construir esse plano. Você escolher os planos, escolher os objetos que você vai botar na frente da sua tela é considerado enquadramento. Enquadramento é a ação de selecionar uma determinada parte do seu cenário, da figura, escolher os ângulos. Então, você vai escolher o que a pessoa que está do outro lado vai ver, porque ela não vai enxergar tudo que você viu. Por exemplo, nesse exemplo aqui, está vendo a cidade inteira, mas o enquadramento que ele está fazendo aqui é só o navio. No caso, então, essa quadradinho que ele está fazendo com a mão, quem faz isso no cinema é a lente. Então, para você atingir enquadramentos diferentes, você vai usar lentes diferentes, você vai variar a posição da sua câmera em relação ao objeto e ao fundo, tá? Mas é aleatório, como é que eu faço? Nós temos umas pequenas regras. A regra mais famosa da fotografia, que em qualquer lugar vocês vão ver, é a chamada regra dos terços.
certo? Então, como é que funciona essa regra dos terços, tá, gente? Funciona assim, você tem que dividir a sua cena em terços iguais, ou seja, você vai dividir em 3 partes na horizontal e 3 partes na vertical, certo? E o que que essa regra diz? Essa regra diz que os pontos onde essas linhas se juntam, se cruzam, essas interseções são considerados os pontos fortes de uma imagem, certo? Aí só tem uma pequena regra. Assim como a gente lê o texto da esquerda para a direita, de cima para baixo, a fotografia ela é influenciada pelo nosso processo de leitura. Por isso que, inclusive, dizem que as pessoas que são ocidentais e que têm idiomas que leem da esquerda para a direita, leem fotos da esquerda para a direita. E as pessoas que têm idiomas que são da direita para a esquerda, idiomas invertidos, leem as fotos no outro sentido. Nós vamos estar usando o ocidental, que é padrão, a maioria das pessoas usa. Então, basicamente, esse ponto aqui é considerado o ponto mais forte de uma fotografia, certo? Então, seguindo a regra de que a pessoa lê da esquerda para a direita, em cima para baixo, é considerado que a pessoa vai ler esse ponto, depois esse ponto. Aí por que se é da esquerda para a direita, de cima para baixo? É que aí é a segunda regra, é a regra do por que a gente vai fazer uma curva se dá para ir reto, que é a regra do atalho, que é o seguinte, a gente tem a tendência a passar rápido por uma fotografia, ou por um livro, ou por um texto, o mais rápido possível o cérebro faz para a gente ver uma vez, a primeira vez que a gente olha uma imagem é uma passada rápida. Então o que a gente faz? A gente começa a imagem por aqui e dá aquela passada para ver o que ela tem. Então, isso tem um estudo já sobre a atenção das pessoas e se definiu que esse é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2, porque a pessoa vai ter a tendência a atravessar, certo? Aí esse aqui é o ponto 3, porque está em cima, e esse aqui seria o ponto 4, ou o ponto mais fraco de uma fotografia, certo? Então a regra dos terços diz o que pra gente? Várias coisas. Primeiro, ela diz que sempre que você tiver um rosto de pessoa, você deve posicionar os olhos e o rosto aproximadamente nessa linha, que é a linha superior, que é a linha do rosto, certo? Porque em geral a pessoa, se você bota o rosto aqui embaixo, vai sobrar um monte de teto aqui. Outra coisa que a gente pode aproveitar nessa regra, a parte de baixo, tá? Essa linha de baixo é uma linha onde você vai posicionar, por exemplo, o seu horizonte quando você quer fazer uma foto, por exemplo, para valorizar um céu, valorizar alguma coisa. Então, por exemplo, se você olhar essa foto aqui, por exemplo, ó, eles botaram o céu aqui, o horizonte, aproximadamente na metade de baixo. Então você ganha céu e você valoriza. A mesma coisa aqui, ó, ela tá mais abaixo. Nem sempre vão se seguir as regras. Por exemplo, ó, essa aqui ela tá mais centralizada, mas você pode ver ó, que você não sabe se o que é importante nessa imagem é a parte de baixo, que é a onda, ou se é o céu. Então, às vezes, se você bota muito no meio, você não sabe o que é o mais importante. Então, a gente pode pegar mais uns exemplos, ó. O que seria? Se o importante da foto é o sol, ele está basicamente na linha superior, a pessoa está na linha inferior. Essa foto, ela explora outra regra da fotografia, que é o motivo que você pode quebrar a regra dos terços, é pela simetria. A simetria
é uma regra que diz o quê? Que o corpo, a vida, a natureza tem a tendência a ter coisas simétricas. E a simetria chama a atenção e a assimetria também. Então, por exemplo, por isso que às vezes a gente percebe, por exemplo, quando uma pessoa tem uma pinta na cara, alguma coisa, a gente sempre olha para aquilo ali, que nem quem tem uma verruga, você nunca consegue não olhar, por quê? Porque a diferença chama mais atenção. Então, a mesma técnica que prevê que a simetria é válida, também prevê que a assimetria às vezes é uma ferramenta para você chamar atenção, que é o princípio da regra dos terços. Você vai tirar a pessoa do meio, botar mais no canto, provocar uma assimetria e dessa maneira você chama mais atenção. Ó. Você posiciona mais para a direita e aí se você bota muito centralizado, às vezes não tem o mesmo efeito. Ó, é uma foto, legal, mas se você posiciona a pessoa mais para a direita, ela dá ou para a esquerda, ela dá uma ideia melhor. Agora, como é que eu sei se eu posiciono para a esquerda ou para a direita? É outra regra que diz o seguinte: a pessoa tá sempre entrando na foto. Quer ver? Olha, isso, vira para cá. Isso, fica dessa maneira, dá um passo atrás. Ó, nessa posição, um pouquinho menos, o Lennon tá entrando na imagem. O que a gente quer dizer entrando? A vista dele tá olhando pro lado maior. Então, essa é uma posição forte. Agora dá 2 passos para lá, sem virar. Aí, e fico, não, passou, volta um pouquinho e fica olhando pro lado. Vocês estão vendo que dessa maneira parece que ele já está saindo da foto. Antes de entrar na foto, ele já está saindo da foto, certo? Obrigado. Então, isso é o que a gente sabe se tem que posicionar na esquerda ou na direita. Por exemplo, aqui, ó, a pessoa tem que estar olhando para o espaço maior, porque se ela está olhando para o espaço que já está acabando, dá a sensação de aprisionamento, certo? Então nós temos aqui vários exemplos, ó, aqui novamente a pessoa no ponto 2, um ponto forte, ela está alinhada ao eixo, o horizonte está alinhado ao outro eixo. Então isso é uma coisa que vocês vão aprender a usar a regra dos terços. A mesma coisa aqui, ó. Ela está alinhada no eixo 1, o horizonte está alinhado no eixo e ela está num ponto forte. Tá? Vou pegar outro exemplo aqui, ó. O barco está no ponto 4. Por que ele está aqui? É porque o barco não é o principal da foto. O principal da foto é toda a paisagem. Se você botasse o barco bem no ponto 1, a pessoa ia ver mais o barco do que a paisagem. Então a tendência é você navegar a foto, ver a paisagem e depois, tem um barco. Então quando você fixa no barco, você já viu a paisagem, né? Então a mesma coisa, por exemplo, ó, essa aqui não dá para saber se está valorizando o céu ou o lago, porque no caso aqui eu acho que ele está usando a simetria e está querendo valorizar igualmente o céu e o reflexo. Então a simetria aqui novamente está se utilizando a simetria. Aí já aqui você pode ver, ó, que ele está posicionando a casa num ponto forte, ponto 2. Aqui no ponto 3 nós temos um flare bonito do sol. Lá o fundo está bem posicionado no ponto 1, então uma foto bem enquadrada, uma foto bonita. Agora nós vamos ver os tipos de plano. Tem várias maneiras de você classificar um plano no cinema, certo? Tem quanto à distância da câmera, ou seja, um plano longo, distante, o que é filmado com uma tele ou zoom, que a gente chama, ou um plano de perto. Você pode ter um plano quanto à duração, um plano rápido, um plano longo. No caso aqui, a gente não vai estar vendo isso porque a gente está dando exemplos de imagens estáticas. Nós não vamos considerar o tempo. Aí o ângulo vertical, ou seja, se ele é um plano superior, que é filmado de cima para baixo, ou se ele é um plano inferior, ou se ele é um plano
filmado de baixo para cima, que em geral se usa para dar a sensação de poder, ou de cima para baixo para dar a sensação de opressão, menos poder, certo? Então o primeiro plano que existe é o plano geral ou o grande plano geral, certo? Então nós temos um plano, não é um grande plano geral, porque eu não vou ter espaço aqui sem trocar minha lente, tá? Então assim, ó, o plano geral, ele tem que mostrar todo o teu cenário, tua paisagem. O grande plano geral, ele é o plano que também tem um termo em inglês que chama Establishing Shot, ou plano de estabelecimento. Ele é o plano que estabelece o cenário ou o lugar onde você está. Como é que eu vou dizer que o Lennon está num estúdio se eu não mostrar o estúdio, mostrar só o pano verde, certo? Então agora eu vou trocar uma lente para vocês aqui, eu só vou botar na outra câmera. Você tem outra lente, ó. Então o que eu fiz? Eu simplesmente troquei minha lente. Troquei minha lente para uma lente mais aberta, que vamos chamar de aberta, é a lente que enxerga mais. Então, dessa maneira eu consegui criar um plano geral que mostra que eu estou num estúdio com luz. Então, o que é o plano geral? O plano geral é esse plano que vai me estabelecer toda a minha cena, certo? Ele é o maior plano do cinema. Ele não precisa ser o primeiro plano de uma cena, mas enquanto você não estabelecer a cena ou não mostrar o plano geral, você não sabe onde você está. Então tem uma técnica do suspense, por exemplo, que é você mostrar a pessoa, mas não mostrar onde ela está. E aí você está nervoso, sei lá o quê, até o momento que você mostra a cena e realiza então onde que a pessoa está, certo? Esse é um plano. Outro plano geral que faz parte do plano geral também, mas que tem uma variação, que é o plano de conjunto. Qual a diferença? O plano geral é o plano mais aberto possível, mesmo que a pessoa fique pequenininha na tela. Então eu vou mostrar mais uma lente para vocês verem a diferença aqui. Então vocês podem ver que ela tem um plano, esse seria o plano geral, certo? O plano geral não faz importância você não mostrar bem a pessoa. Você tem que mostrar o cenário. Qual a diferença para o plano de conjunto? O plano de conjunto é um plano geral, mas que a pessoa você tem que poder ver o rosto da pessoa. A única coisa que o plano de conjunto exige é que todas as pessoas que estão na cena têm que estar aparecendo. Então, por isso que é um plano de conjunto, certo? Então você vai ter um conjunto. Como aqui só tem o Lennon, tá? O plano de conjunto é só ele. Eu já não preciso mostrar todo o meu cenário. O que é importante é que ele apareça de corpo inteiro e que você possa ver o rosto. Não precisa ser totalmente. Qual a diferença do plano de conjunto para o plano aberto, tá, gente? O plano aberto, a única regra, você não precisa mostrar mais de uma pessoa, você não precisa mostrar todo mundo que está na cena. A única regra é que você tem que mostrar da cabeça aos pés. Então você tem que ter um pouquinho de teto, que chama, um pouquinho de céu, ou seja, o espaço entre a cabeça e o topo do frame, e um pouquinho de chão, que seria a imagem, então, que para você poder mostrar a pessoa inteira. Então isso seria um plano aberto, certo? Além disso, nós temos o plano americano. O que seria o plano americano? Plano americano é o famoso plano faroeste, tá, gente? Quando surgiu o plano americano, ele surgiu nos filmes de faroeste, porque o plano médio, que é um plano de cintura, não mostrava as armas dos bandidos
e dos heróis. Então o plano americano criou um plano que é diferente, que é o plano de joelho, certo? Então o plano americano é o plano que você enquadra a pessoa do joelho para cima, porque dessa maneira o Clint Eastwood podia sacar o revólver dele, dar 3 giros e matar os carinha sem precisar trocar de cena. Porque o que acontece? Toda vez que tu troca de plano, tu tem que refazer a luz, preparar os atores, gravar a cena de novo, mais fumaça, mais explosão, e isso é caro. Então, se você puder gravar numa cena só a cena de tiroteio e a fala, facilita. Então, dessa maneira, nós temos então o plano americano, certo? Aí nós temos o plano médio, depois do plano americano, que é o plano que ele evoluiu do plano médio, tá? O plano médio, ele é nada mais do que o meio da pessoa. Então, é o plano de cintura, certo? É um plano de cintura com um pouco de teto também, que a gente tem um pouco de teto para poder mostrar a pessoa. Esse é o plano médio, é o plano que faz a separação entre os planos de ação e os planos de emoção. Esse plano é um plano onde você ainda consegue ter ação e já consegue ter emoção, ter olhares. Então, a partir daí, você começa a ser mais intimista nos seus planos, certo, gente? Então, uma vez passado por esse, nós temos depois aí esse seria o plano médio, mas e aí depois nós já temos o plano médio, que aí que você vai ter, as pessoas começam a inventar assim, nós temos o plano geral, aí inventaram o grande plano geral, aí depois inventaram o pequeno plano geral. A mesma coisa tem o plano médio. Nós temos o plano médio, o plano médio, o plano médio largo. Então vocês vão ver que as pessoas têm a tendência a sempre criar novas coisas, tá? Mas quando a gente fala de plano médio, aqui eles têm 3 definições. Por exemplo, aqui, ó, plano médio close, plano médio e plano médio largo. O plano médio largo é o que eles chamaram de o plano médio, que é o de cintura, tá? Mas nós vamos então tratar como plano médio largo. Agora o plano médio. O plano médio, ele é, agora a tendência é você ir aproximando. Então o plano médio, ele é a mesma coisa, mas no peito, tá, gente? Vou mostrar aqui o plano médio que eu fiz, tá? Então nós estamos aqui. Agora nós vamos chegar mais perto ainda, para fazer um plano médio close, certo? Então, o plano médio close já é um plano quase acima do pescoço. A tendência é você ir aproximando. Aí nós vamos ter plano de close, plano de super close, super ultra super close, a mesma coisa. Nós vamos aí ter um plano de mais fechado, um plano de close. Depois você pode ir mais adiante e fechar mais ainda. Nós vamos só precisar aqui. Deixa eu mudar para outra câmera. Tá, gente? Então eu voltei aqui com isso aqui só para mostrar para vocês algumas últimas coisinhas aqui. O plano de cima para baixo, que se é chamado de plongé, ele é esse plano que dá a sensação de que a pessoa está inferior, certo? E o plano contra plongé, que é de baixo para cima, dá uma sensação de superioridade. Aí nós temos outros tipos de câmera, que isso aqui são mais para montagem, que é câmera subjetiva, que é aquela câmera que você tá vendo o que a pessoa tá vendo, como aquela câmera do cara espiando atrás da janela. E tem outros tipos de câmera. A câmera zenital é a câmera 100% no alto ou 100% embaixo, tipo assim, uma que tá 90 graus, certo? Então ou ela tá 90 graus em cima ou embaixo,
São câmeras que a gente não usa muito, tá? Isso aqui, quanto ao ângulo, por exemplo, frontal é quando a pessoa está olhando para a câmera de frente. Perfil é quando a pessoa está vista de lado. Traseira, a pessoa está vista de costa. E o 3/4, que é aquele olhando nem para frente nem para o lado, né? Que é um plano tradicional. Certo, gente? Drinking a drum.